E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre o pai da filosofia, o Sócrates. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos são conhecer o pensamento socrático e seu método de ensino, entender a oposição do pensamento socrático em relação ao dos sofistas. E para começo de conversa, já coloquei uma charge aqui para a gente analisar, né? Então tá lá dois personagens observando o IP, e um diz, olha que IP bonito, e o outro diz, mas faz uma sujeira, hein? Veja que eles têm pontos de vista relativos, diferentes em relação ao IP, né? O que é essa árvore, né? Um vai dizer assim, é uma árvore bonita, outro vai dizer assim, não, é uma árvore que faz sujeira, né? E sobre a verdade, então? Para você, a verdade existe ou depende do ponto de vista de cada um? Será que o filósofo Sócrates, você sabia, né, que o filósofo Sócrates morreu por defender a verdade? Então vamos começar a falar do Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. E por quê? Porque ele trouxe as discussões filosóficas que giravam em torno da origem e da natureza do cosmos e do mundo para o âmbito humano, da ética e da política. A gente sabe que os pré-socráticos eram chamados de filósofos da natureza, justamente porque a preocupação deles era com a natureza. Sócrates vai mudar um pouco isso. Inaugurou um período antropológico da filosofia clássica grega e inseriu a questão do conhecimento e da verdade no universo filosófico. Então, tem inclusive na imagem, ó, a gente tem lá pequenininha a imagem que é a Escola de Atenas, né, que é uma pintura muito famosa, muito conhecida, do pintor renascentista Rafael. Nessa pintura ele coloca as principais figuras da época, né, os principais filósofos. E o Sócrates está representado ali, né? Quando esse senhorzinho meio sisudo, meio marrento que a gente está vendo ali. Então veja, né, que é interessante do Sócrates. A gente sabe, você conhece um pouquinho da filosofia e sabe que o jeitão da filosofia é muito mais de se questionar assim, sobre as questões humanas do que as questões da natureza, né? Então já dá para perceber que o Sócrates deu o tom da filosofia ocidental. Os pré-socráticos que pensavam sobre o que é a vida, o que é a natureza, né? A physis, a natureza, os filósofos da natureza, a gente já não pensa tanto assim, a gente não associa tanto esse pensamento ao da filosofia, embora ela esteja ainda lá sim, né? Mas o jeitão da filosofia são questionamentos que ali o período socrático inaugurou. Bom, a ironia e maiêutica socrática, além de ser o método de ensino, foram uma forma de lidar com seus opositores, os sofistas. Sócrates buscava a verdade e acreditava que não se devia cobrar pelo conhecimento. Já os professores da época, chamados de sofistas, além de serem remunerados por seus ensinamentos, afirmavam que a verdade não existe e que tudo depende do poder de convencimento e de retórica. Então veja, né, assim, quem que eram os sofistas? Eram praticamente, se eu falar assim para você, pessoas, né, que iam de cidade a cidade, onde dava ali para elas trabalharem, vender o seu trabalho, que era ensinar a arte da retórica para os outros. Então a gente fala, é claro que isso parece muito com professores, né? Só que em relação à verdade, os sofistas entendiam que não há verdade, a verdade não interessa tanto. O que interessa é a argumentação, o que interessa é eu convencer a pessoa de que aquilo é verdade e ela acreditar em mim. É isso que interessa, que a verdade mesmo é relativa. É claro que o Sócrates odiava, né, essa visão sobre a verdade, porque ele era um filósofo que se colocou a buscar a verdade. Existe sim na visão do Sócrates uma verdade que deve ser buscada. É fácil de ser encontrada? Não. A filosofia é um instrumento para buscar a verdade e entendendo que ela não é fácil de ser encontrada. Bom, na abertura da obra Protágoras, onde Platão representa os sofistas, o personagem de Sócrates os retrata como meros caixeiros viajantes. Então, assim, nas obras de Platão, né, os sofistas são vistos sempre de maneira pejorativa. Quase tudo que foi escrito pelos sofistas foi queimado pela Igreja Católica durante a Idade Média, o que contribuiu para criar uma caricatura pejorativa dos sofistas. Sofisma, inclusive, foi traduzido como um argumento concebido
com o objetivo de produzir a ilusão e o engano. Então, os sofistas, ao longo da história, eles foram retratados, vistos como pessoas assim, mentirosas, enganadoras, né? Ah, isso é um sofisma. Eu digo isso quando eu estou falando que a argumentação da pessoa quer me enganar, que é falsa. É interessante a gente pensar como a história ela cria narrativas sobre determinados grupos ou pessoas. Hoje em dia a gente não pensa tanto nos sofistas assim. Bom, eram pessoas lá que estavam também desenvolvendo algum tipo de conhecimento, contrários a Sócrates, mas estavam lá, digamos assim, trabalhando e fazendo deles, né? Mas a história foi contada de certa maneira, essa narrativa de mostrar ele de maneira sempre pejorativa. Bom, a primeira atividade aí pra gente, a arte da retórica, da argumentação, continua sendo importante na atualidade? Escreva um texto sobre a importância de uma boa argumentação. O que você acha, né? Você acha que as pessoas que falam bem, que convencem, você acha que isso ainda continua sendo relevante hoje? Escreva aí um texto sobre isso, agora é com você.
E aí, pessoal, vocês conseguiram responder? Né? Então veja uma coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Na época dos sofistas, a retórica era muito importante porque, veja, os gregos estavam começando a organizar a democracia, né? A democracia que é o sistema qual a gente vive até hoje, veio lá da Grécia Antiga. Mas a democracia que os gregos viviam era um pouquinho diferente. Era uma democracia direta, né? Nós, hoje em dia, temos uma democracia indireta. A gente escolhe representantes. Já os gregos tinham uma relação muito mais próxima, né? Com a argumentação, com os rumos, né? Que a cidade ia levar. Então, também vale lembrar que o cidadão grego, que era aquele que era autorizado a participar da democracia grega, era um grupo seleto de pessoas, eram homens. Ele não poderia ser estrangeiro, né? Também as mulheres não poderiam participar, os escravos não participavam, as crianças, os jovens também não participavam. Então era um grupo ali que historicamente a gente acha de aproximadamente 10 a 14% de Atenas, por exemplo, era considerado um cidadão, né? Então já era muito restrito a um certo grupo. Mas veja, esse grupo ele ia lá na ágora, na praça e ganhava as discussões na argumentação. Né? Então eles iam lá e se colocavam. Então ganhar um debate era importante ali? Muito, né? Era muito importante ali. Mas e hoje em dia? Na questão da política, continua, né? Às vezes a gente vota em pessoas pela lábia deles, né? Pela argumentação. Veja, quando a gente vota em alguém, você aí, a gente analisa a proposta política ou às vezes analisa o que a pessoa está falando, como que ela fala na TV, o que ela escreve no Facebook, no Instagram. Né? Então isso parece que ainda conta para a gente, né? A argumentação, a retórica faz impérios e isso continua ainda muito próximo da nossa história, certo, gente? Espero que vocês tenham conseguido responder aí e vamos continuar. Os sofistas mais destacados foram Protágoras, Górgias e Hípias. Para eles, o mundo sensível não era inteligível, né? O mundo que a gente vê através dos sentidos não é compreensível totalmente. Ou seja, a realidade não pode ser totalmente apreendida pela mente humana, não posso conhecer, pois a linguagem e as palavras traem o pensamento e são apenas representações das coisas. Górgias afirmava que a arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas, por submissão espontânea e não por violência. E tem uma imagem do Górgias aí onde ele diz, tudo é falso, não existe nada além de opiniões pessoais sobre a realidade externa. Então veja, né? Primeira parte dessa nossa conversa aí dizendo que o conhecimento sensível não pode me dar ideia do que é de fato a verdade, né? Então, sabe aquelas opiniões tipo assim, eu tomei um copo de café, eu tomo café sem açúcar, para mim tá muito bom. Outra pessoa toma e fala assim, nossa, Carol, isso aqui tá muito amargo, né? A gente tem sentidos diferentes sobre as coisas. Eu tô vendo uma coisa ali, aquilo ali é um cachorro ou é um saco de lixo, né? Os meus sentidos me enganam. Mas além dos meus sentidos, as palavras também enganam. Quantas vezes você falou uma coisa para a pessoa entendeu outra? Aí você, ai, desculpa, isso foi um mal entendido, eu não quis dizer isso, você entendeu diferente do que eu quis dizer. Então, os sofistas vão dizer assim, como que eu posso me fiar nos sentidos e na minha palavra para abstrair, para tirar o que é uma verdade absoluta? Se a gente percebe que esse campo aí é cheio de erros, é cheio de enganos, não é verdade? Então eles vão dizer assim, olha, a verdade é uma coisa que não existe. E mesmo que talvez que ela exista, eu não posso aprender ela através dos sentidos ou das palavras. Vamos deixar essa conversa para lá. A retórica, a argumentação é a melhor das artes, porque ela convence as pessoas sem eu ter que usar de violência, né? Quando eu estou persuadindo alguém, eu vou ali na lábia e convenço a pessoa do que ela tem que fazer, eu não tenho que usar nada a não ser a minha palavra, a minha argumentação. Por isso que para eles é uma arte tão poderosa. Uma das obras que melhor retrata o embate entre o método socrático da ironia maiêutica e a arte da retórica dos sofistas é o texto Górgias, de Platão, tem a imagem aí do lado. Nesta obra se coloca a questão da ciência como o conhecimento que mais se aproxima da veracidade,
enquanto a retórica é a arte de persuadir plateias, expondo paradoxos ou ideias contraditórias no intuito de relativizar com o conhecimento, né? Então a retórica coloca a verdade de um caráter relativo. Como forma de superar a relativação do conhecimento proposto pelos sofistas, o Sócrates desenvolveu um método, então, né? E esse método é baseado na ironia e na maiêutica. Ironia, então, o homem tido como mais sábio finge desconhecer o assunto para que o interlocutor exponha sua opinião. Na refutação, Sócrates faz perguntas muito bem articuladas, agora que conhece os argumentos dos alunos e opositores e aponta as falhas. Na maiêutica, o aprendiz confrontado pelo mestre passa a parir a ideia correta, trazendo conhecimento à luz da verdade. Então, Sócrates, ele ia assim perguntando, né, para as pessoas que estavam ali questões muito óbvias, né? Se eu perguntar para você o que é verdade, o que é justiça, por exemplo, uma questão do Sócrates assim, o que é o belo, né? Aí a pessoa dizia assim, o belo é esse jarro aqui, é muito belo, o belo é esse animal aqui, é muito belo. Aí o Sócrates fala assim, tá, mas eu não estou falando assim de um animal, de uma coisa que é belo, estou querendo dizer o que é o belo, o que é o conceito de belo. Você percebe que assim, é irônico porque ele está falando de um conceito tão, né, a gente usa todo dia, mas ele fala assim, não quero exemplos, eu quero o que é a coisa, qual que é o conceito da coisa. E daí a pessoa vai dizer assim, Sócrates, daí não sei, né, aí você me complicou. Esse é o momento então que ele fala, ótimo, então a partir de agora a gente pode construir um conhecimento do que é o belo. O Sócrates dizia assim, eu não ensino nada para ninguém, né? Mas ele ajuda como se fosse um parteiro, né? O parteiro não é o pai ou a mãe da criança, né? O parteiro é aquele que ajuda a criança a nascer o mundo, né? A mãe e o pai que são os pais ali, né? Então, assim, é isso que o Sócrates está falando. Eu não dei essa ideia para você. Através dessa conversa, nasceu a ideia em você, né? Você criou um novo conhecimento. Bom, vamos para outra atividade aí. O sofista Protágoras, que defende a ideia do relativismo no ponto de vista do conhecimento, na sua famosa frase, ele disse uma frase aí, né? O homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são, né? O que é certo, o que é errado, o que é verdade ou não, é uma posição do homem. Já o filósofo Sócrates afirmou, a verdade não está com os homens, mas entre os homens. Bom, então eu quero que você escreva um texto sobre essas posições diferentes, né? O que você entendeu do texto dos dois? Qual que é a sua posição em relação ao que eles escreveram, certo? Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Então, um está dizendo assim, o homem é medida de todas as coisas, né? Das que são e das que não são. Ele está querendo dizer isso assim, eu é que sei, né? Eu que digo a minha verdade. Ela é relativa ao que eu sou, ao que eu penso, que é verdade ou que não é verdade, vai partir do meu pensamento sobre, ou então, né, do que me forçaram, do que me ensinaram ao que é verdade ou não, certo? Já o Sócrates fala assim, a verdade não é dos homens, né, mas ela está entre os homens. A verdade não é uma coisa que o homem cria, é como assim, isso é verdade, ponto, acabou. Ela está entre os homens porque nós podemos encontrá-la, buscá-la, usar da filosofia, usar do método socrático para encontrar a verdade. Mas ela não é uma criação nossa. Uma coisa não é verdade só porque nós fomos convencidos de que ela é verdade, né? Existe uma verdade superior a todos esses pontos de vista. A verdade não é relativa, certo? Vamos fazer nossa retomada, então? O Sócrates desenvolveu o método da ironia e da maiêutica como forma de confrontar os sofistas que relativizam o conhecimento, dizendo que a verdade não existia. Na ironia, ele articulava perguntas bem elaboradas, levando os interlocutores a admitirem não saber aquilo que acreditavam que sabiam. E na maiêutica, Sócrates auxiliava os interlocutores a darem à luz ao próprio conhecimento. Certo, gente? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre o pai da filosofia, o Sócrates. Espero que você tenha aprendido bastante coisa hoje. Adorei conversar com vocês sobre isso e até mais!